Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. mas no sábado, que é a providência de Deus, é a graça do seu amor que nos sustenta, nos dá a chance, de estarmos aqui mais uma vez. Há pouco falávamos, inclusive no conselho, sobre a necessidade de ter uma gratidão por aquilo que temos, aquilo que Deus nos dá de graça. Lugares em que podemos nos reunir e aprender, lugar em que podemos nos reunir e orar, lugar em que podemos partilhar um pouco do fardo das nossas cruzes que todos nós temos. A vida comunitária, que sempre é um desafio, quando bem vivida, é também um lugar de consolo, é também um lugar de fortaleza, é também um lugar em que vemos irmãos e irmãs que, tal como cada um de nós, enfrenta batalhas. E quando lançamos um olhar sobre essas realidades, e a comunidade, toda ela, não só a Missão da Cruz, mas todo lugar comunitário, realmente católico, vai dar para nós, obviamente, esta chance, de poder aproveitar daquele lugar tudo que a bondade de Deus nos deu. Se temos Eucaristia nas nossas comunidades, é a providência de Deus através dos nossos sacerdotes. Se temos pessoas aprendendo a fé católica, é a graça de Deus através dos nossos catequistas. Se temos tantas ações sociais na nossa igreja, espalhadas em todas as realidades, é a ação de Deus através de um amor concreto, pastoral da criança, projeto social, uma infinidade de outras coisas que nem tem como citar. Deus atingindo tudo isso. Se temos uma comunidade como a nossa, que tem um pilar da formação forte, e que visa isso, busca isso desde o início, desde a fundação, é a ação de Deus, a graça de Deus também estendendo a sua mão para que a gente possa aprender mais dessa fé que nós celebramos, que nós vivemos. Então, o olhar da providência, olhar para a providência com gratidão é uma das coisas que nós precisamos. Nós pedimos tanto, nós temos tantas necessidades, às vezes porque estamos demasiadamente focados nas nossas necessidades, aquilo que nós julgamos que é mais importante, perdemos de vista aquilo que Deus já está fazendo por nós. É ou não é que essa igreja está sustentada há mais de 2000 anos? É ou não é, basta a gente estudar um pouquinho da história da igreja, que tudo foi feito para que esta barca afundasse. Desde a fundação dela, onde um dos apóstolos vende o próprio Cristo a preço de um escravo, onde o primeiro Papa, que é Pedro, disse que não o conhecia, mesmo depois de caminhar com ele 3 anos. Você entende isso, O quanto desde o princípio tinha tudo para dar errado, Mas a graça de Deus, e aqui isso nós chamamos de providência, a gente tem a tendência de entender providência como dinheiro, e não é isso. O dinheiro é, dentro, obviamente, do contexto que nós vivemos, importante, porque tudo gira em torno disso, Se temos essa casa aberta, disponível para que você venha aprender um pouco mais, beber um pouco mais da Escritura, adorar um pouco mais o Senhor, é porque o dinheiro possibilita que o aluguel seja pago, não é nosso. No entanto, o dinheiro é apenas a ponta, de todo um processo da graça de Deus que sustenta. E você acha que a tua capacidade de compreender essas coisas não é providência de Deus? Quantas pessoas já perderam a sua capacidade de compreensão? Quantas pessoas perderam a condição de caminhar? Quantas pessoas perderam tantas coisas? Então Deus tem te sustentado e é necessário você olhar para isso. Este orai hoje quer nos convocar a esta visão de gratidão a Deus e de confiança plena na providência, que não nos deixará faltar nada. E quando eu digo não nos deixará faltar nada, é nada daquilo necessário para a nossa salvação, não é aquilo que nós achamos. Quantas vezes a gente pede coisas que Deus não nos dá? Muito provavelmente é porque dentro do caminho da nossa salvação, aquilo que nós entendemos naquele momento, que seria necessário, não era necessário. Então Deus não deixará faltar nada, mas que nada é esse? Aquilo que de fato precisamos. Aquilo que de fato está no caminho para a nossa salvação. Então é este olhar que nós precisamos para virar a chave. Se nós passamos a viver a nossa vida sem levar em conta tudo o que Deus tem feito por nós, e a vida tende a ficar mais pesada, tendemos a murmurar mais, porque a vida sempre é pesada para alguém, sempre haverá sacrifícios, Agora, se lançamos o olhar nesta ação da providência, muitas vezes silenciosa, meus caros, é preciso treinar o olhar para enxergar isso. Muitas vezes silenciosa, nos sustentando, nos fortalecendo. Para dar substância, fundamento a isso, nós vamos pegar Mateus, capítulo 6, versículos
25 ao versículo 34. Mateus 6, 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Diz para nós o seguinte, Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que muitos pássaros? Quem entre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e não fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, não fará Ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um clássico, né? Quase como um hino à providência, esse fragmento de Mateus, que nos coloca diante de uma realidade, e penso que naquela época obviamente era importante, senão não teria sido citado, mas que ganha uma relevância muito maior nos nossos tempos, né? Tempos em que geralmente é valorizado o que aparece, geralmente é valorizado a urgência imediata, e nós tendemos a achar que é urgência imediata as questões que aparecem para nós, o nosso julgamento muito mais mundano, no sentido não do pecado, mas no sentido da necessidade mundana, ou seja, que está atrelado a este mundo, e é justamente isso que a palavra fala. E perdemos de vista aquilo que mais importa. Então, ele vai elencando uma série de preocupações, né, que dizem do mundo aqui de baixo, não é? O se alimentar, o se vestir, as preocupações do dia a dia, que são importantes, ele não descarta uma certa importância dela, né? Tanto que ele fala, o escritor sagrado, nos últimos versículos, que Deus conhece essas necessidades. No entanto, numa escala de hierarquia, nós temos que saber botar hierarquia nas nossas buscas, ou seja, o que mais importa em detrimento do que menos importa, elas estão num grau inferior. A preocupação com o que comer, com o que vestir, etc. e tal, deverá estar num grau inferior de outras preocupações, de outras ocupações maiores. Buscai primeiro o reino e a justiça, e todo mais te será dado. E aí a pergunta que fica, e talvez nós devemos nos questionar, nós estamos buscando por primeiro o reino e a justiça? Para que possa nos ser acrescentado o resto? Ou será que estamos tão ansiosos, em algumas traduções, está vendo outras traduções antes de começar a pregação, né, a formação, essa aqui,
que eu estou comigo e a Bíblia também, eu vi outras traduções em que falam, inclusive, a ansiedade. Por que vocês andam tão ansiosos? Aqui preocupados, né? O que é a ansiedade se não um mecanismo de antecipação que todos nós sofremos, né? Todos nós vivemos em certo grau de ansiedade, né? O que não pode acontecer, e aí dentro do processo nós vamos, obviamente todos nós, eu e vocês, lutar para que isso não aconteça, é sobrepor a Deus, sobrepor aquilo que mais importa, o que menos importa. Porque Deus sustenta, Deus fortalece. Ele dá N exemplos, né? Salomão, na maior das suas glórias, Salomão foi um rei poderoso, né? Dentro do processo do reino de Israel. Nem Salomão, na sua maior glória, se veste como os lírios do campo. Nem os pássaros que não precisam, que não fiam, né? Que não colhem, que não guardam em celeiros, tal qual nós, né? Falando da forma como nós procedemos, no sentido da previsão, né, de guardar o nosso alimento, etc. e tal, passam necessidade porque o Pai os assiste. Por acaso vocês não valem mais do que pássaros? Por acaso vocês não são mais valiosos aos olhos de Deus do que a erva do campo que hoje existe, amanhã apodrecerá? E vocês foram trazidos à existência para nunca mais deixar de existir? Porque uma erva que vai nascer e morrer e terminar, um animalzinho que vai crescer, morrer e terminar, é uma coisa. Você foi criado para a eternidade. Não vale você mais do que isso. Então, se você, e é isso que a Escritura está dizendo, se você, diferentemente da erva do campo, eu vou usar o exemplo da Escritura e não do animalzinho, foi criado para ser eterno, ou seja, para iniciar uma vida que não termina aqui, por que você está gastando a sua vida preocupado com aquilo que passa? Tanto quanto do teu tempo você usa aplicado em aperfeiçoar em você aquilo que permanecerá. Porque nem o nosso corpo vai permanecer nesse primeiro momento, não é? Há a promessa da ressurreição futura, lá no fim, nós estamos falando de escatologia, né? Projetado lá para frente. Por isso guardamos os nossos mortos, por isso temos um respeito e reverência aos que passaram, porque depois há uma promessa da restauração física, inclusive, da ressurreição física. No entanto, até nosso corpo aqui vai perecer. Agora, o que fica em nós? É aqui que deve estar o trabalho mais demorado da nossa vida. A busca pela santidade. Quando ele fala de justiça, entenda que na Escritura, toda vez que fala de justiça, está falando de santidade. Toda vez na Escritura que é citado justiça, a justiça de Deus, ele está falando da santidade. Daquilo que é justo, daquilo que é correto. Que seria viver a lei, né, conforme a antiga lei judaica, da forma correta. Isso era santidade para eles. Então, tanto quanto você está buscando o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O que Jesus diz para os dele? O reino de Deus já está no meio de vós, porque Jesus é o reino. Jesus é quem traz o reino. Onde está o Cristo, que é rei, o reino está junto. Como que pode o rei do universo estar aqui no sacrário e o reino de Deus não estar aqui? Se ele é o rei, buscai o reino, ou seja, buscai o Senhor que é rei e que estabelece o seu reino nos corações. Através do que? Da justiça. Por isso o reino é a justiça. O reino de Deus é estabelecido através da justiça, da santidade no teu coração. Quanto você está buscando deste rei que quer estabelecer no teu coração o reinado dele através da justiça que é a santidade da tua vida? Essa é a pergunta que a Escritura faz. Isto comparado àquilo que passa, ou melhor, o que passa comparado a isso deve ser nada. E não está desprezando que nós não devemos ter previsões, né? Não somos loucos. Quem de nós não tem, hoje em dia está um pouco difícil, um pezinho de meia no banco? Quem de nós não tem uma certa previsão para não passar da estágio? Todos nós temos. Não é sobre isso que a Escritura está falando, não é sobre ser um louco que gasta todo o seu dinheiro, não é andar pelado na rua, porque você não está preocupado com a roupa, né? Tanto faz, ou andar desleixado, e para mim isso é de qualquer jeito. Não é sobre isso que nós estamos falando. Ele faz aqui, obviamente, um contraponto entre o que importa e o que menos importa. Tanto que ele termina dizendo, Deus conhece essas necessidades. E Deus vai suprir todas elas se você buscar o reino e a justiça. Acontece que nós invertemos. E tal qual Martas enlouquecidos, e pegando aqui, aproveitando
a escritura de um outro momento, como Martas e Martos doidos, andamos preocupados demasiadamente com muitas coisas e esquecemos o bem que não passa. Lembra do episódio de Jesus com Marta e Maria? Tem gente que gosta de fazer uma enrolaçada, né? Temos que ser um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Não, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que temos que ser como Maria. Maria escolheu a parte que não lhe será tirada. Porque quem é como Maria saberá trabalhar adequadamente. Né? Quem é como Marta perde a graça que passa, que é Cristo. Marta é o exemplo disso aqui, da busca desenfreada por aquilo que passa. Anda-se preocupada demais, Marta. Preocupada demais, Marta. Queres tanto fazer bem para mim, porque Marta queria, obviamente, que esquece de estar comigo. O bem que Maria escolheu não lhe será tirado. Ou seja, é este bem que nós estamos falando aqui do reino da justiça. Porque o reinado de Cristo, diferentemente daquilo que se esperava do Messias, por isso ele parou numa cruz, não é um reino político. É um reino que se instaura nos corações. E Deus quer acessar o teu coração. Deus quer ser rei da tua vida. Rei da tua alma. Deus quer estabelecer no teu coração um tratado de amizade, de santidade, ao passo que a tua vida possa fazer a diferença. Porque se você der só roupas e alimentos, e eu não estou aqui falando mal da caridade, nós também fazemos, eu estou aqui parafraseando um pouco São Paulo, mas eu não tiver amor, que é Cristo reinando em mim, de nada serve. É de novo essa separação aqui, entre o que passa e o que não passa. Eu posso dar todos os bens, se eu não dou a Cristo reinando na minha alma, eu não dei nada. Porque o bem que eu der hoje termina amanhã. Cristo que eu der hoje, porque Ele é e Ele não passa. E uma vez aceito pela vida desta pessoa, jamais passará. É o bem que permanece. Que Cristo nos ajude, não é fácil. Não é fácil. Façamos um exame de consciência real. Né? Não é sobre palavrinhas bonitas que nos motivam, nos deixam emocionados, acho pouco provável. Né? Não é sobre isso, é sobre de fato tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos ter uma virada de chave. A nossa vida vai passar, meus caros. Não quero ser aqui o pregador sempre do Apocalipse, né? Que fala sempre do fim, mas ele vai chegar. Quem de nós é louco, é isso que ele fala, acha que pode acrescentar um povo da sua vida, ou seja, um pouco mais de tempo à sua vida. Quem consegue, nós não conseguimos. Nós não temos controle da nossa própria vida. A Escritura fala, quem de vocês pode acrescentar um tempo a mais de vida? Então, se vocês não sabem o tempo que vocês têm, por que raios nós estamos atrasando o reino e a justiça dele nas nossas almas? Por que raios não deixamos Ele ser o Senhor da nossa vida? Por que raios não deixamos a santidade acontecer na nossa vida? Ah, Dio, mas a santidade não é para muitos. É sim, nós precisamos de nós. O que Deus quis para sua mãe que está aqui, ela é modelo, a nova Eva, né? Ele quer para nós. O que Ele quis para o seu filho, Ele quis para nós. Tanto que o batismo nos coloca em Cristo, para herdarmos de Cristo a santidade. O que Ele quis para os santos, seja lá o santo de devoção que você tem, Ele quis para você. Então, cadê os santos dessa geração? Onde é que estão os santos desta geração? Onde estão os santos que vão salvar os que não são santos nesta geração? Ah, Diego, mas eu não sou salvador do mundo. Não, você não é, mas